Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com um jogador solitário de armadura branca enfrentando um colossal monstro escorpião de múltiplos olhos no deserto. O rei escorpião atacou com sua cauda venenosa rapidamente para esmagar o jogador, enquanto ele avançava com sua espada. O jogador desviou do ataque pulando por cima e começou a correr em cima da cauda do monstro enquanto a cortava violentamente em vários pedaços por meio de um poderoso combo, sem chance de o rei escorpião revidar. Após receber uma mensagem do sistema informando que o chefe de campo Rei Escorpião foi derrotado, o jogador se perguntou, despreocupadamente, o que caçar a seguir. Ele estava ficando entediado já havia um tempo. Este jogo era o maior MMORPG virtual do mundo. Seu nome era Arena. O primeiro no ranking mundial, primeiro no nível total de personagem e primeiro nos pontos do Coliseu eram todos dominados por um único jogador. O maior jogador a deixar recordes sem precedentes. O lendário ranquear deus do combate, Melee God. E ele percebeu que era hora de abandonar a arena e se concentrar na vida real. Naquele dia, ele decidiu sair permanentemente do jogo. Em um café, seu amigo consternado, Kwon Yong-chan, gritou perguntando se seu amigo realmente havia deletado sua conta. Kang Yeonvovo, o Melee God, perguntou por que Yong-chan estava tão surpreso. Ele realmente deletou sua conta em arena. Disse calmamente que não podia só ficar jogando para sempre e precisava se concentrar no mundo real. Yong-chan protestou, dizendo que não teria como não estar surpreso. O personagem de primeiro lugar simplesmente foi deletado e desapareceu. Se ele tivesse apenas vendido os itens, já teria garantido centenas de milhares de dólares. Kang Yeonvovo apenas ficou bebendo café em silêncio sem saber o que responder. Yeonvovo se levantou e explicou que largou o jogo para não ter arrependimentos no futuro. Além de que, para ele, os jogos deveriam ser divertidos e não uma forma de ganhar dinheiro. Yong-chan perguntou para seu amigo o que ele faria dali para frente, agora que não iria mais jogar. Yeonvovo apenas disse que iria se alistar no exército e após terminar seu serviço militar, iria herdar os negócios do seu pai. Irritado, Yong-chan reclamou por ter se preocupado com o herdeiro riquinho e idiota. Agora, se lembrando desse momento, Yeonvovo pensava que houve um tempo em que dizia essas palavras com confiança, mas refletindo agora ele aprendeu que a vida era imprevisível. 2 anos depois daquele momento a vida de Yeonvovo havia mudado drasticamente. Atualmente ele estava em frente a um cliente bêbado em uma loja de conveniência que exigia em voz alta um produto vermelho específico. Yeonvovo, agora atendente, sorria nervosamente enquanto o bêbado o repreende por pegar o item vermelho errado. Pensando que o homem cheirava a álcool e parecia um goblin, Yeonvovo perguntava qual dos 2 itens vermelhos ele iria querer, enquanto o bêbado apontava e gritava. Kang Yeonvovo internamente comparava o grosseiro bêbado a um goblin, dizendo que eles eram chatos e insuportáveis, enquanto o homem continuava insistindo em um item vermelho diferente. Kang Yeonvovo sorria nervosamente xingando o cliente parecido com um goblin em sua cabeça e explicava que atualmente trabalhava meio período em uma loja de conveniência por um salário baixo por hora. Ninguém imaginaria que ele, o super rico sucessor de uma das maiores construtoras da Coreia do Sul, teria tido um declínio tão grande. Yeonvovo recordava que o declínio repentino começou por volta do final das férias do seu serviço militar, quando a empresa de seu pai faliu. Seu pai, o pilar da família, ficou muito doente e sua família ficou atolada em dívida esmagadora sufocando a todos. Não tendo outra escolha a não ser apoiar sua família, Yeonvovo tinha sua principal fonte de alimento de refeições vencidas da loja de conveniência, guardando o máximo de dinheiro possível para pagar as despesas médicas do seu pai e as contas da família. Caminhando do lado de fora após terminar seu turno enquanto verificava seu telefone, ele se perguntou por quanto tempo conseguiria aguentar essa vida. Ele leu uma mensagem sincera de Yong-chan dizendo para que ele respondesse suas mensagens. Ele já sabia de tudo o que havia acontecido e pedindo que ele confie nos amigos e aceitasse sua ajuda. Kang Yeonvovo se sentia grato, mas culpado, sabendo que ele sumiu e começou a ignorar Yong-chan após a falência de sua família. Ele não conseguia entrar em contato com ele mesmo com Yong-chan continuando a mandar mensagens depois de saber que Yeonvovo trabalhava como atendente de loja de conveniência. Para Yeonvovo, ele entrar em contato com seu amigo só faria ele se sentir mais patético. Yong-chan então perguntou se Melee God voltasse para a arena. Surpreso, Yeonvovo leu que a arena agora estava bem rentável ultimamente. Além de que, como ex-ranquear número 1, ele poderia facilmente ganhar milhões.
Yongshan só queria lembrar seu amigo que essa era uma opção legítima, ainda mais que Melee God foi o jogador mais lendário da história. Lembrando de seus dias de glória na arena, Kang Yeonvovo se perguntou se ele pudesse obter seu status de ranquear como antigamente, se realmente seria possível ganhar dinheiro apenas jogando. Considerando isso com seriedade, ele pensou que, se fosse verdade, toda sua realidade poderia mudar. Entrando em um shopping lotado de compradores, se preparando para o próximo passo do seu plano, Kang Yeonvovo percebeu que tinha criado esperanças à toa. Ele não percebeu na época que era rico porque comprou sem pensar duas vezes, mas uma cápsula Cubo A para jogar arena era incrivelmente cara. Ela custava 3 vezes seu salário mensal atual. Se arrependendo de ter deletado sua conta antiga, ele lamentava como aquela decisão foi um desperdício e idiotice. Ele foi subitamente abordado por um ex-conhecido extravagante, Jung Yambaek, e pela namorada. Os dois se aproximaram de Yeonvovo perguntando se era ele mesmo. Quando Kang Yeonvovo não o reconheceu, Ambaek se apresentou como Jung Ambaek, surpreso por ter sido esquecido. Kang Yeonvovo se lembrou de Ambaek como o filho delinquente do sócio comercial de seu pai, o Sr. Jung. Ambaek comentou com sarcasmo que o ex-herdeiro de uma das maiores construtoras da Coreia aparentemente não achava que ele merecia ser lembrado. Kang Yeonvovo respondeu secamente dizendo que não era verdade e Ambaek afirmou estar apenas brincando e pediu que ele relaxasse. Kang Yeonvovo começou a caminhar e pensou que Ambaek continuava tão irritante quanto sempre foi. Ele mandou que ele fizesse suas compras e fosse embora. Ambaek cruamente apontou que a família de Kang Yeonvovo agora está falida e questionou se ele podia se dar ao luxo de estar em um lugar assim agora que não tinha dinheiro nenhum. Chocado, Kang Yeonvovo exigiu saber como Ambaek ficou sabendo da situação de sua família. Ambaek não entendeu o que Kang queria dizer e perguntou se os pais dele não haviam falado com ele. Com um sorriso extremamente malicioso, Jung Ambaek revelou que seu próprio pai orquestrou e foi o responsável por tudo o que aconteceu com a família de Kang Yeonvovo. Incrédulo, Yeonvovo perguntou se o Sr. Jung traiu seu pai, e Ambaek se vangloriou de que seu pai finalmente saiu por cima depois de décadas trabalhando sob o comando do pai de Kang Yeonvovo. Ambaek zombeteiramente mencionou ter ouvido que o pai de Kang Yeonvovo ficou tão em choque depois de descobrir a verdade que entrou em colapso, então sugerindo que Kang Yeonvovo ficasse de olho no pai. Ele continuava insinuando que o pai de Kang Yeonvovo podia morrer em breve e perguntou se ele queria que o pai morra sozinho. Tomado pela raiva, Kang Yeonvovo acertou um violento soco em Ambaek enquanto xingava de lixo imundo e o derrubando no chão. A namorada de Ambaek gritava desesperada e os seguranças correram em direção aos dois enquanto Ambaek segura o rosto machucado e ria. Os seguranças imobilizaram Kang Yeonvovo enquanto ele gritava que a família de Ambaek era responsável pela condição de seu pai e pela ruína de sua família. Kang gritava furiosamente questionando se Ambaek realmente admitia a culpa de sua família. E a namorada de Ambaek, com medo, exigia que chamassem a polícia o quanto antes. Kang Yeonvovo berrava que iria matar Ambaek não importava o que acontecesse. Após o incidente, todos foram para a delegacia. Yeonvovo saiu devastado de lá, ainda sentindo o peso das consequências da agressão. Andando em silêncio em meio à chuva, ele se perguntava se dinheiro era tão bom assim. Tudo se resumia a dinheiro. Caminhando em meio às pessoas, Yeonvovo jurava que iria conseguir sua vingança de Ambaek, que não só traiu sua família, mas ainda saía por aí se gabando disso como se fosse motivo de orgulho. Caindo de joelhos, Kang Yeonvovo chorava se perguntando como iria conseguir fazer isso. No momento atual ele não tinha poder algum para concretizar essa vingança. E foi nesse momento que ele ouviu algo vindo de uma TV ligada ali perto. Recentemente um jogador havia assinado um contrato de 2,5 milhões de dólares. Aparentemente esse jogador havia ganhado ainda mais ao transmitir para seus fãs todas suas partidas em arena. Se virando e olhando a uma transmissão de notícias, ele ouviu como a arena agora influenciava massivamente a economia global e gerava muitos novos empregos. Encharcado pela chuva, ele olhava para frente murmurando o nome Arena, atraído de volta ao jogo como um caminho a seguir. Sem orgulho nem vergonha, ele instintivamente ligou para Yongshan. Seu amigo ficou surpreso pela ligação e perguntou por que estava sendo ignorado. Ao telefone, Kang Yeonvovo apenas se desculpou e pediu que Yongshan o ajudasse. Resoluto e em um misto de lágrimas e ódio, ele declarou que Melee God iria voltar para a arena. No escritório da empresa de arena, os funcionários entram em pânico ao detectar que o lendário usuário deus do combate Melee God havia voltado.
Os funcionários explicavam animados que um novo personagem foi criado com as informações de usuário do Melee God, deixando o escritório atônito. O gerente do escritório perguntou quem era esse usuário e por que todo o escritório estava daquele jeito. Um de seus colaboradores disse que era o lendário e perfeccionista antigo Ranqueiro 1. O gerente deles descarta a importância disso, dizendo que não se importaria com um jogador de merda voltando a jogar depois de 2 anos, e mandou que todos voltassem ao trabalho, mas uma funcionária silenciosamente ficou fixada no retorno do deus do combate Melee God. Essa funcionária, agora atuando como GM, pediu um relatório de status ao sistema de inteligência artificial sobre o personagem que estava atualmente no tutorial. A guia NPC de tutorial, AL, informou que Kang Yeonvovo, atualmente no tutorial, tinha acabado de concluir um teste de poder mágico. Mas, para falar a verdade, ele não apenas concluiu, ele estabeleceu um novo recorde na aplicação do teste de poder mágico. Dentro do tutorial, Melee God, transbordando de energia mágica, pediu ao que prossiga rapidamente para o próximo teste. Ele decidiu que, se a arena era o único jeito de mudar sua situação, ele vai abraçar isso, aceitando completamente esse caminho, não importa o que acontecesse. Kang Yeonvovo jurou se tornar novamente um dos melhores rankers em arena. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.